E aí, eu sou o Berg e esse é o Bergs Podcast. Sou pai de três meninas, na verdade, duas meninas e uma cachorrinha. A Anne, a Sophie e a Teodora. Daqui a pouco eu pego a Teodora para mostrar para vocês. Eu tive uma conversa agora há pouco com alguns jovens muito bacanas, né? E eu tava me perguntando esses dias, por que ter esperanças? O pessoal brinca, né? Fala que a esperança é a última que morre e eu não vejo bem dessa forma. Eu acho que a esperança às vezes morre muito rápido, rápido até demais. Mas às vezes as pessoas perdem a esperança. Elas se cansam da sua realidade, de não conseguir, seja por culpa delas mesmas ou não importa, e a esperança vai embora. É, e eu tava me perguntando, né, por causa de conversas que eu tive com alguns colegas de trabalho, né, e algumas coisas que a gente, o mundo que a gente vê hoje, né, como tá difícil, complicado, né, é sempre reclamação de política, isso, aquilo. E eu me peguei perguntando, por que ter esperança? E, cara, quando eu olho para as minhas filhas, eu falo, putz, isso não foi um mero acaso. Cara, eu fico muito esperançoso o futuro que o Brasil, né, o mundo terá com as minhas filhas nele. Minhas filhas são geniais, são fantásticas, né? E conversando com esses jovens hoje, putz, eu acho que foi mais uma reafirmação desse sentimento. São jovens que estão se dando a serviço de outros jovens. Eu acho isso muito bacana, é demais, né? Até eu quero falar o nome deles, né? Eu tava falando num grupo que tá o Rodrigo, a Laura, o Arthur, o Igor, o Laércio, a Marcela, o Matheus, Natália, a Nicole, a Olivia, a Raíssa e o Ian. Não contando a Sophie, que é minha filha, que também está nesse grupo. E são jovens que estão se colocando à disposição de servir outros jovens. Cara, não é para ter esperança numa coisa dessas? Por que se colocar a serviço de outros jovens? Para que ajudar outros jovens? Meu, cada um cuida do seu e o resto que se dane, não é assim? Não é essa a proposta da vida hoje? Bem, eles não acham isso. Eu também não acho isso. Esperança é uma coisa bem complicada. Eu acho que é aquele sentimento de você achar ou crer que algo bom vai acontecer. E não é tão simples assim, como eu falei no início. Às vezes você perde ela, você a enterra, você mata ela. Quando jovem, eu perdi a esperança na vida, a esperança de coisas melhores, a esperança de poder ser ou ter algo mais, né? Na verdade, eu esqueci do que eu era, me concentrei no que eu não tinha e aí foi o caos. Foi a hora que a esperança literalmente morreu para mim, um determinado momento na minha vida, onde a solução era o quê? Acabar com a minha vida. Ai, Berg, você tentou se matar? Tentei tirar minha própria vida, coisa. Hoje eu vejo como ridículo, hoje eu vejo como fraqueza, desespero. É complicado, é complicado. Ao mesmo tempo que eu tento não julgar, eu me julgo. Porque quando eu estava. Eu falo que eu estava no momento entre ir, né, entre um pé lá e um pé cá, eu percebi que a vida é muito mais o que ter. Eu acho que a ideia é essa mesmo, é muito mais o que ter, né? Que a vida era muito mais bacana do que eu estava vendo naquele momento. E comecei a ter lapsos de visões, né? Memórias de coisas pequenas, bobas, sem, sem pretensão de ter, né? Apenas momentos que foram felizes, foram bacanas e que eram despretensiosos. E falei, putz, cara, a vida é bacana, a vida é legal. Então, eu acho que eu voltei a reviver a esperança ali de falar, poxa, cara, amanhã vai ser melhor do que hoje. Putz, vamos lá, fazer a minha parte. Você fala, então Berg, então você ficou super bem, super legal dali por diante? Não, tenho depressão, tenho ansiedade e, né, não sou depressão, não sou ansioso.
eu estou ansioso às vezes, eu estou depressivo às vezes, graças a Deus tudo controlado, mas que naquele momento tapou os meus olhos. Tive depressão e ansiedade depois, porra, né? Tive, mas tenho esperança de que amanhã não terei, ou daqui a 10 minutos não terei. A esperança é uma coisa bem, às vezes meio irracional, meio absurda, mas ela é real. Ela dá um alento. E quando eu olho para os jovens, né, esses jovens que eu mencionei, olho para as minhas filhas, falo, putz, cara, como que eu não posso ter esperança no futuro? Independente de como eu vejo os governos se degladiarem por mesquinharia, independente de como eu vejo o governo do meu país querido, né, ruindo, a democracia indo por água abaixo, as pessoas roubando cada vez mais e sem noção, né, do que estão fazendo. Não é que sem noção do que estão fazendo, mas sem noção do que estão dos outros, do próximo, daqueles que estão à volta, daqueles que estão precisando mais do que eles. Mesmo vendo tudo isso, né, sabendo de tudo isso, eu vejo um futuro promissor, eu tenho esperança no futuro melhor. Eu vejo esses jovens, eu vejo as minhas filhas e falo, poxa, tem um amigo que ele falou assim pra mim esses dias, como que eu vou pensar em colocar uma criança no mundo, nesse mundo que a gente vive? Não tô falando que ele tem até coerência no que ele fala, mas eu não vou colocar uma criança no mundo simplesmente porque eu quero bater o peito. Eu coloquei no mundo. Não. Deixa a natureza seguir. Todavia, eu acho que uma criança é a fé em se ter um futuro melhor. Um jovem, né, que pensa por si próprio, né, que crer num dia após o outro, num dia melhor, que o futuro pode ser melhor e trabalha para isso, cara. Como não ter fé? Como não ter esperança? Então, por que ter esperança? Eu perguntaria diferente, por que não ter esperança? Para você poder ser rabugento e se justificar que eu não tenho esperança em nada, então se dane o mundo, porque tudo é ruim mesmo, tudo uma bosta. Porra, por que não ter esperança? Por que de repente a gente não depositar nos jovens a possibilidade de melhorar aquilo que nós estragamos, ou que aquilo que nós deixamos estragar? Por que não trabalhar para que os jovens, que as crianças dessa geração sejam muito melhores do que nós fomos e façam muito mais do que nós fizemos? Porque eu vou ser bem sincero, eu olho assim, o que eu fiz, não vejo grandes realizações pelo futuro, pelo mundo. Não sei se eu fiz grandes coisas, mas hoje eu tenho esperança de que o mundo pode ser melhor, de que o futuro pode ser melhor, graças a uma geração, né, a geração Z, das minhas filhas, dos seus amigos. Nossa, jovens com potencial gigantesco. Muitos deles, às vezes, ainda foram criados de certa forma com cabresto de não conseguir liberar todo o seu potencial, mas que tem um potencial gigantesco. Esses jovens que eu citei fazem parte de uma geração fenomenal. Fenomenal. E eu tenho esperança. Pô, Berg, de novo uma pergunta. Por que, ou melhor, o que tem a ver esperança com paternidade? Pra mim, tudo tem tudo a ver. Levando em conta de que eu deposito nas minhas filhas a esperança de que elas serão melhores do que eu, de que elas conseguirão realizar seus próprios sonhos, não os meus sonhos, os sonhos delas, né? De que elas poderão, se elas quiserem mudar o mundo, elas mudarão sim. Eu tenho esperança, porque elas são muito mais do que eu imaginei ser, ou do que eu já fui, ou do que eu serei. Esses jovens que de repente possam assistir esse vídeo ou escutar esse podcast, putz, eles serão muito mais.
serão muito mais. Eu tenho fé, tenho esperança nisso. E quando você cria um filho, você tem um filho, eu acho que todo pai e toda mãe deve ter esperança. Se não tem, deve gerar esperança de que o seu filho seja realmente o melhor para o mundo. Não que você vá cuidar do seu filho e botar debaixo da asa e passar o resto da vida ali, de jeito nenhum. Você vai criá-lo da melhor maneira, com maior presença, maior amor, maior afeto possível, para que eles possam ir para o mundo e fazer a diferença. Mudar a porcariada que aí está. Eu acho que a paternidade e a esperança estão relacionadas nesse sentido. Em ter esperança nos nossos filhos, em ter esperança no futuro que eles irão fazer. Bem, tô meio papo sério aqui, mas eu vou encerrando por aqui. Já deu muito tempo, falei demais. Eu deixo um beijão, um grandão pra vocês, um abração fortão e tchau, tchau.